Mensagem do dia no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. A mensagem de hoje é um artigo escrito por Senta Ramin. Amados amigos, o tema que escolhi não deve despertar a impressão de que, como humildes alunos no caminho da luz, temos uma ideia sobre os elevados reinos da luz. No entanto, há alguma coisa a dizer de experiência própria, outras dos nossos grandes professores e de certas pessoas capacitadas a terem estas visões. Vida é independente de corpos materiais. Apesar de conhecermos no nosso plano físico quase nada mais além do que se vê e se pode tocar, a maioria das pessoas considera essa maneira de ver como única e verdadeira e desprezam tudo que vá além como disparate com o que não se ganha nada. Comecemos com a simples vidência, que parece estar aumentando em nosso mundo agora. Já ouvimos muitas vezes dos nossos mestres sobre o aumento desta capacidade em muitas pessoas em acompanhamento do aumento da vibração. Essa vidência iniciante é apenas uma faculdade um pouco aumentada do nosso olho físico e ainda está bem longe da verdadeira visão espiritual. Sabemos do espectro de cores relativamente pequeno que conseguimos ver, as 7 cores do arco-íris. No entanto, sabemos que acima da luz ultravioleta e abaixo da infravermelha as vibrações das cores continuam, até as vibrações elevadas dos 7 raios e suas ramificações, dos quais somos cientes, mas que, em geral, ainda estão fora da nossa percepção. O ultravioleta se encontra no início das vibrações de luz mais elevadas. O mesmo acontece com os sons. Só ouvimos um espectro pequeno ao qual o nosso ouvido está afinado. Os animais, em geral, veem e ouvem melhor do que o homem. Eles precisam de mais capacidades para a sua sobrevivência e procura do alimento e as receberam de uma sábia criação. Existem, portanto, todos os tipos de vibrações imagináveis, entre as ondas lentas dos sons até as elevadas vibrações de luz. As nossas possibilidades de ver e ouvir, por enquanto, só estão formadas para o nosso mundo material. Através dos ensinamentos dos nossos grandes amigos da luz, soubemos dos corpos sutis que transpassam o nosso invólucro material e também participam da nossa capacidade de ver e ouvir. Os nossos sentidos também recebem material sutil através disso e nos diversos graus de vibração, diga-se de densidade variável. Essa é a causa daquilo que chamamos de visão ou audição alargada. Nas pessoas isoladas, isto se manifesta de maneiras diferentes, dependendo do grau de delicadeza deste material sutil dentro dos seus órgãos de visão e audição. Primeiro se desenvolve a visão etérica, mais tarde a visão astral, mas também aqui existem irregularidades. Principalmente há um grande perigo de enganar-se. Só depois de muita prática com um professor competente, os enganos podem ser reconhecidos e evitados. Agora, qual é a primeira visão que se apresenta ao homem quando o seu campo visual se alarga? Quando ele observa o corpo etérico de outras pessoas, também chamado duplo etérico, ele o verá quase idêntico ao corpo físico. Consiste de substância delicada, cinza-violetada, como uma nuvem que se projeta um pouco além do corpo físico. Ele transmite a força vital ao corpo físico. O corpo etérico não se separa da forma física a não ser em forte mediunidade, portanto, em estado de transe ou sob influência de drogas. Depois da morte, ele pode ser visto por videntes quando flutua sobre sepulturas recentes. O material etérico pertence às condições sutis do corpo físico e, em consequência, também dos nossos corpos. O plano físico se divide em material sólido, líquido e gasoso. Os outros 4 planos inferiores pertencem ao mundo etérico, que transpassa as partes mais consistentes. Esta energia penetra em nossos corpos através do chakra do baço e é levada através dos outros chakras.
Os pontos interpolares para essas forças entre o corpo físico e o etérico também são os pontos de acupuntura nos meridianos do corpo que agora se tornaram conhecidos no nosso mundo. A visão astral é dependente da evolução dos chakras. Dizem ser principalmente os chakras da testa, o terceiro olho, envolvido nisto. A esfera astral, com seus 7 planos inferiores, também chamada esfera dos espelhos, nos envolve com suas vibrações escuras e mais claras, elas se transpassam. Depende da nossa respectiva vibração com a qual destes planos entramos em contato. O nosso mundo mental, com quem estamos ligados pelo nosso corpo do pensamento, também pertence a isso, mesmo sendo ele de consistência um pouco mais delicada que o mundo astral. Também eles se transpassam, mas estes planos ainda contêm muitas imperfeições, as formas de pensamento negativas dos seres humanos e as regiões escuras que dominaríamos de inferno. Aqui se encontram os respectivos planos de vibração, os corpos astrais daqueles que de noite, em geral inconscientes, perambulam, os que faleceram, elaboram e revêem aqui as suas vivências, também estão situados neste mundo. No entanto, por que então muitas pessoas bem primitivas se movimentam no astral ou veem, e alunos mais desenvolvidos no caminho espiritual não conseguem fazê-lo, apesar de ser dito que estas capacidades se apresentariam com o nosso progresso? Em uma pessoa não desenvolvida, isto frequentemente é relacionado com o corpo etérico e o sistema nervoso que está intimamente ligado com ele. Em geral, nesse grau, o acontecimento não pode ser controlado, uma perturbação nervosa, portanto, que pode levar ao ponto de uma pessoa dessas ser considerada mentalmente perturbada. Esse tipo de evidência muitas vezes é trazido de outras encarnações. Na continuação do desenvolvimento, ela se perde novamente, já que outros órgãos, por exemplo, o corpo do pensamento, são desenvolvidos. Num plano mais elevado, estas capacidades são readquiridas, mais aperfeiçoadas e sob o controle do ser humano. Na maioria dos homens, a consciência só atinge o mundo físico. Alguns poucos conseguiram estendê-la até a esfera astral e quase nenhum dos nossos coviajores tem acesso aos planos de consciência do mundo dos pensamentos mais elevados. Nele se encontra a pátria da nossa alma espiritual como parte do nosso eu elevado. A vidência também significa um certo perigo quando a pessoa ainda é ignorante e sem conhecimento sobre os diversos planos, seus habitantes e particularidades. Ela talvez imagina já estar vendo os mundos de luz e estar amplamente desenvolvida. Nossos professores nos advertem de exercícios que têm como finalidade obter perspectivas dos mundos do além. Certamente existem possibilidades de se colocar num estado semelhante a transe, práticas que são muito usadas pelos povos naturalistas, por exemplo, dançar ao ritmo de tambores até entrar em transe, repetir fórmulas e evocações e também certas drogas. Mas desta maneira o homem só consegue ligações com os mundos baixos do astral. Através disto, nunca encontrará acesso ao mundo de luz mais elevado. Os nossos professores sempre nos aconselham o verdadeiro aperfeiçoamento do caráter, que lentamente nos fará entrar em ligação com os planos mais elevados. A estas capacidades então se desenvolverão na sequência adequada. Mas um ponto especialmente importante da vidência ainda precisa ser ventilado. No mundo astral existe um imenso número de formas de pensamento solidamente encaixadas e duráveis. São o resultado de muitas gerações dos seres humanos que tinham pensamentos semelhantes. Muitas são relacionadas com acontecimentos e histórias religiosas, e como os seres humanos as ouvem e imaginam. Estas formas se fixam cada vez mais ao ponto de videntes as verem até os mínimos detalhes. Aqui estou citando Leadbeater. Ele fala de Ana Catarina Emmerich,
Ela teve visões da história da paixão de Jesus da mesma forma como os evangelhos a citam, e das quais se sabe que foram diferentes. É provável ela ter visto os quadros dos pensamentos que se formaram pela leitura constante e pelos pensamentos dos homens a esse respeito. Também existem semelhanças em cada grande acontecimento histórico que ocupa os pensamentos dos homens. Estes quadros são reais para quem tem perspectivas do astral. Esses produtos dos pensamentos são bem mais fáceis de serem vistos por um vidente, mas não são a crônica verdadeira que se encontra em uma esfera mais elevada, no plano causal ou plano mental elevado. Nesse plano não conseguem ser falsificados pelos pensamentos e sentimentos dos homens, que nem podem existir nos planos de vibrações elevadas. Nessa esfera está situada a verdadeira memória cósmica e só existem poucas pessoas capazes de alcançá-la com a sua vidência. De tal modo, também os mestres que aparecem aos videntes durante os nossos serviços realmente só são quadros de pensamentos, pois a nossa vibração, por enquanto, não é suficiente para vê-los em sua forma luminosa. O mesmo acontece com peças de teatro em dramas conhecidos que são muito representados. O mundo astral é populado com as figuras criadas pelo poeta. A isso pertencem as peças da paixão, onde esses quadros mentais são fortificados e aprofundados sempre de novo. Os verdadeiros apontamentos imortais e reconhecimentos só serão reconhecíveis para nós quando tivermos acesso e a perspectiva do plano causal. Nossos mestres disseram uma vez que a ignorância das pessoas é o maior mal do mundo, e justamente neste campo tão amplo ela está bastante difundida. Cada aluno, ao alcançar uma pequena perspectiva do mundo do além, deve estudar com muito cuidado aquilo que se tornou visível, pois o mundo visto por ele é repleto de camadas e é enganoso, e populado por grande número de seres que talvez lhe pareçam como anjos ou mestres. Certamente o que ele vê também depende da própria pureza e clareza, e se ele estiver livre de convencimento e egoísmo, esses seres não lhe poderão causar mal. A retrospectiva a vidas regressas faz parte desse assunto tão em voga hoje em dia. Isso também se assemelha com o que foi dito antes. As verdadeiras anotações das nossas encarnações passadas são guardadas no corpo causal, portanto, em uma vibração elevada ainda não acessível à memória das pessoas, na grande maioria. Mesmo que alguns dos acontecimentos estejam enceleirados em nosso corpo etéreo, onde o acesso seria mais fácil, será sempre só uma pequena parte daquilo que ocorreu, correspondendo às vibrações mais baixas. O corpo etérico só carrega em si as cargas mais importantes que trazemos a esta encarnação para dissolvê-las ou redimi-las. Por isso, os portais estão abertos aos erros e enganos, e projeções de pensamentos oriundos de outras origens estão misturados, sem pertencerem à nossa vida regressa. Aqui se encontra o que foi lido e ouvido nesta vida, mas foi esquecido. Tudo só teria um certo valor para uma pessoa que aprendeu como distinguir um do outro e possa selecionar o correto. Além disto, essas lembranças só são assim como nós a vimos naquela época, portanto, não são objetivas. Um depoimento correto só obtemos com uma perspectiva do plano de vibração elevada do mundo superior dos pensamentos. Também uma outra pessoa que lesse as impressões de crônicas akáshicas para nós teria que chegar ao nosso corpo causal. E depois ainda teria que ser capaz de ajustar aquilo que leu nas vibrações do corpo causal, rebaixando as suas vibrações à consciência física e exprimi-lo com toda clareza para então o expressar verbalmente ou por escrito. Portanto, só vemos correta exatamente aquilo que fizemos em vidas anteriores, quando tivermos aprendido a ver e ouvir com os sentidos do nosso eu superior. O plano causal também é chamado Reino dos Céus, Devachan,
onde a alma curte os frutos das suas boas ações durante a sua vida regressa e de lá acontecerá a nova encarnação. Ali o futuro não poderá ser visto com tanta clareza como o passado, pois esta capacidade pertence a um plano mais elevado. Em nós, alunos que nos encontramos ainda no caminho para mudar o nosso destino, uma previsão dessas é quase impossível, pois podemos remodelar o nosso modo de vida a cada dia. Nesses mundos, também ressoa aquilo que chamamos de música das esferas. São ondas de vibração vindouras de planos mais elevados que provocam esses sons. Aqui também se encontram os focos de luz dos nossos grandes professores que visitamos à noite em nossa consciência elevada. No momento em que dirigimos a nossa consciência ao templo de luz e ao respectivo mestre, criamos um quadro de nós mesmos como portadores da nossa consciência, que então ali absorve os ensinamentos e atividades e volta com eles ao nosso corpo. Mas as elevadas vibrações daquilo que ali absorvemos em geral ainda não penetram na nossa consciência física e são depositadas em nosso corpo causal, como saber e conhecimentos. E mais tarde, quando a nossa vibração se elevar o suficiente, entrarão na nossa consciência. Quero agora dizer alguma coisa sobre os planos de vibração mais elevados, onde nossa perspectiva ainda não consegue chegar. Mas nós recebemos tantas forças boas de lá que vale a pena saber de mais alguma coisa a respeito. Nestas dimensões elevadas, plano Krishna, Buddha e Atma, o plano do Eu Sou, não existe passado nem futuro, tudo é presente imediato. Certamente não conseguimos colocar isto na nossa concepção de reconhecimento do mundo atual. Alguém que já tenha desenvolvido essa concepção explanará com dificuldade o que percebe. De qualquer maneira, as diferentes esferas de luz são indescritíveis e, em geral, relatadas com símbolos. Atrás desses símbolos se esconde um imenso campo ainda desconhecido para nós, cuja realidade nós certamente só entenderemos quando tivermos a perspectiva. No entanto, aos que sabem mais a respeito, nossos grandes professores e pessoas que têm e tiveram acesso a estes planos, demos notícia de certas coisas que são importantes para a nossa evolução. E quando chegar a hora para não entrarmos num caminho errado, devemos ocupar-nos com isto agora. Naturalmente, é sumamente importante observarmos os ensinamentos que nos foram dados com tanto amor pelos mestres, pois só quando tivermos purificado os nossos corpos inferiores e controlado os defeitos e fraquezas, nos será possível entrar conscientes nos reinos mais elevados. Nesses planos elevados, os nossos grandes professores estão em casa e eles os relatam em descrições tão maravilhosas que a saudade cresce por uma perspectiva dali. Quando nós nos ligamos a eles, assim dizem, flui uma corrente de força na mais bela vibração colorida desses elevados planos de luz e penetra em nós. Disto devemos fazer uso frequente. Amados amigos, atravessamos muitas estações da vida previstas pela lei da evolução. As chispas divinas foram enviadas da substância primeva. Em algum lugar dos mundos mais variados ultrapassam os primeiros estágios de evolução como mineral, depois como planta, animal e vieram a este mundo como ser humano inocente, vivendo ainda inconscientes na corrente divina. Então, as chispas divinas dessa humanidade em desenvolvimento receberam um forte impulso de evolução de grandes seres. Se tornaram responsáveis pelas suas vidas e se envolveram em véus cada vez mais densos, esquecendo sua ligação com a origem divina. Muitos ainda se encontram neste grau de infância e nós agora damos os próximos passos para nos livrar da matéria densa e reconhecer e desenvolver a nossa verdadeira individualidade. Nossos corpos físicos e nossa inteligência agora atingiram um patamar que nos capacita a reconhecer a finalidade de nossa vida. As diversas formas de vida atravessadas nos ensinaram tudo o que era necessário para o progresso naquela vida.
Os grandes seres que desde sempre vigiam a evolução dos mundos e dos seres já nos reconhecem por emitirmos um pouco de luz. E poderemos aprender como seus alunos a assumir um pouco das suas grandes tarefas. No entanto, é preciso nos aprofundar no estudo das dimensões, por enquanto ainda irreconhecíveis para nós. Suas vidas decorrem nestas dimensões e eles querem abri-las para nós. Desta maneira, nossa vida se torna cada vez mais rica. Outras capacidades e forças, das quais mal sabemos, estão inerentes em nós e poderão ser desenvolvidas. No caminho do homem primitivo ao do homem médio, chegamos agora na estação onde devemos desenvolver-nos ao amadurecimento do homem divino. As condições, os ensinamentos nós recebemos. Se nesta vida terrena ainda quisermos realmente um progresso maior, teremos que seguir as regras milenares dos alunos que foram sempre as mesmas em todos os tempos. Desistir de alvos egoístas, viver em pureza e verdade, disciplina em nosso roteiro diário e o mais elevado e exigente, o trabalho pelo mundo.